Olá a todas e a todos, muito bem-vindos a mais um Bitites de Ouro. Hoje com quem? Com um querido amigo que trabalha diariamente para pôr as pessoas todas no meio do ar e, no entanto, passa a vida a dizer que se assume como uma pessoa com os pés muito bem assentes na terra. Recebam com um grande aplauso, euforia, com o volume do rádio mais alto, o meu querido amigo, Sr. Miguel Mota. Bem-vindo, meu querido amigo. Hã? Como é que estamos? Tudo bem? Já viste aqui? Hã? Pá, O que é que espetacular. você acha, não é? Já valeu a pena só por este Por este decor. não é? As pessoas não sabem ainda, devem estar neste momento boquiabertas, se tiverem a oportunidade de estar a ver o podcast, neste caso videocast, no YouTube, vão perceber que estamos na casa de Quintã, aqui em Marco de Canaveses. Eu recomendo-vos vivamente a virem passar cá com os vossos mais que tudo ou as vossas mais que tudo, aqui uma noite ou outra à casa de Quintã, que é um palácio fenomenal do século XVIII, que a malta vai ficar Isto é muita gente. completamente fascinada. E no fundo, opá, é como nós, percebes? Um aspecto lindo e maravilhoso, apesar dos séculos que já temos de vida. Meio século. Meio. Meio No teu século. caso, ainda dizem que a pandemia foi uma porcaria e estragou a vida a toda a gente e não sei o quê. Foi uma porcaria, mas trouxe-te coisas boas. Trouxe. A pandemia trouxe-me uma nova vida. Entre aspas, uma nova vida. Há Porque- uma vida de Miguel Mota até à pandemia, não é? Exatamente. Cheia, preenchida do ponto de vista pessoal e profissional, mas depois, de facto, isto muda o paradigma e dá-te uma dimensão que nunca tinhas tido. Sim, dá-me uma popular. visibilidade completamente diferente, sim. Eu, apesar de ter sido jogador de futsal, ter sido internacional, nunca na vida chegou a um quinto ou um sexto daquilo que é agora. Vamos começar por aí. Olha, apetece-me começar por aí pela questão do futsal, porque nós somos da mesma geração. Na altura nem se chamava futsal quando éramos miúdos. Para já, de salão. futebol de salão, não é? E não havia assim tantos clubes, muito menos estruturas devidamente organizadas para darem dimensão à modalidade. Teve que haver um trabalho de fundo muito grande para que isso acontecesse. Como é que tu vais parar ao futebol de salão? Ora bem, eu fui parar ao futebol de salão porque sempre foi uma coisa que eu gostei, foi jogar a bola. Muitas vezes a minha mãezinha arreava-me no corpo porque, ó Miguel, e o Miguel... Dava-te lições. Agora, sabes, não vamos dizer que Não, a tua mãe não. te acertava o passo. Não, a minha mãe... Ela usava uma pedagogia física. Exatamente, a minha mãe, atenção, que a minha mãe, Pedro, só me bateu uma vez. As restantes vezes eram tentativas de homicídio. Pronto. Mas a primeira A primeira... era para ver quanto é que aguenta, Exatamente. para calibrar. E o meu pai sempre foi uma pessoa ligada ao desporto, ao basquete. Pois isto é maravilhoso. O teu pai foi jogador de basquete e treinador de basquete, não é? E árbitro de basquete. E árbitro de basquete, sim. E depois, nitidamente saíste à mãe. Nitidamente saíste à mãe. Tu está quieto, não é? E ele vai jogar basquete. E eu Tu ainda fui estiveste no jogar- basquete. Eu estive no basquete 2 anos. Eu não precisava de calções. A camisola, aquela de alças, dava-me Sim, por e ao joelhos. joelho. Quantas vezes Foste tropeçava? o primeiro jogador de basquete a usar vestido. Eu usava vestido, exatamente. Então tive 2 anos no basquete, ali no CDUP, mas a bola era sempre aquilo que eu queria. Fui fazer os 2 últimos anos de formação no Senhor da Hora. Acabou a formação, subi a sénior. O Senhor da Hora, na altura, subiu para a Terceira Nacional, montou uma equipa, na ideia deles, para um campeonato nacional. Eu fiquei esse ano, esses meses, sem jogar. Meu pai trabalhou na Caixa Geral, eles tinham um campeonato entre... Era aqueles campeonatos que as instituições faziam, não é? Os Exatamente. polícias tinham um campeonato de Exatamente. futebol salão dos polícias, Exatamente.
Os bancos também tinham, as organizações faziam. E tu podias jogar pela equipa de Tabalhote? Podia jogar pela equipa de Mabalhote, exatamente. E lá fui jogar. E pronto, e tinha jeito para a coisa, tinha jeito para a bola. Um senhor que organizava o torneio olhou e disse, vou-te levar a um sítio, que vais lá treinar, uma equipa de futsal. E pronto, fiz um treino, nunca mais me esqueço, Pedro, em agosto, eu fazia campismo ali com os meus pais em Salgueiros, em Gaia, e então fui fazer o treino ao Fluvial, fiz o treino na equipa B, tal, e no dia seguinte, praia, né? Férias, fui jogar a bola para a praia. E fiz uma rica entorse. Mas, quer dizer, tinha que ir treinar, que eu queria ficar. Porque na altura era aí o Miramar, o instinto Miramar, que aquele Miramar agora continua, mas que não era é. tipo a coqueluche do Miramar, futsal, não é? E teve muitos jogadores da tua zona, de São João da Madeira. Ali muitos jogadores que vieram do antigo TCR, Sim. foram para lá. A nata do futsal estava ali É engraçado que os grandes clubes de dimensão nacional ainda não prestavam atenção à modalidade e, portanto, as grandes referências nacionais eram de terras que apostavam naquilo, mas que não tinham grandes clubes ligados à modalidade futebolística. Exatamente. O campeonato espanhol tem das equipas grandes em Barcelona. De resto é tudo, ou são empresas, como era o El Pozo, o Inter Movistar, eram empresas que apostavam na modalidade. E tinham, era uma espécie de ativação de marca. Sim, exatamente, não é? e formavam grandes equipas. Não é? E na altura fui fazer o segundo treino, com o meu pé parecia uma bola, e comecei a treinar, mas um sacrifício. Era um brasileiro, o C. Carlinhos, já vivido, olhou para mim, escusa de treinar que você vai ficar. E foi um alívio. E depois eu disse, foi assim, não te preocupes. E pronto, e começou aí. Fiz o primeiro ano na equipa satélite, fomos campeões da segunda divisão. E a partir do ano seguinte passei para a equipa principal e foi só espalhar magia por esses Deve uma loucura, também com um pé que parecia uma batata. Mas atenção que eu não fintava uma cadeira. Eu enfrentava a cadeira e a cadeira conseguia-me tirar a bola. Era uma coisa impressionante. Tu não tinhas esse tipo de técnica? Não, eu era um jogador muito inteligente. Coisa que não sou agora, percebes? Perdeste-a nessa... Ou seja, usaste a inteligência toda na modalidade. Exatamente. E depois ela desvaneceu-se. E depois é uma coisa Mas louca. explica-me lá isso, porque o futsal, eu não quero entrar demasiado nisto, estou mais importado em ti do que propriamente na modalidade, mas ela é muito técnica, reconhece normalmente nos jogadores de futsal grande competência técnica, uma capacidade de finta incrível. Tu não tinhas isso? Em termos individuais, em termos de um para um, esquece, não é... Enganava-os de vez em quando, percebes? Eras um cepozinho. Não era um cepo, era muito inteligente. Eu conseguia achar... Explica-me isso. Imagina, eu estou a olhar és meu amigo, estás-me a dizer, eu sou muito inteligente. Eu conheço isto, está-me a trazer problemas. Imagina, estamos aqui, eu estou a olhar para ti e consigo meter a bola ali para pô-lo na cara do golo. E o treinador era assim, estás a ver que é para... E se o gajo ia para o balneário, eu ia atrás dele. Era um jogador diferente, era aquele jogador que no futebol de 11 costuma dizer o carrega pianos. Não é? E era um jogador bastante inteligente, considerava-me bastante inteligente. Acho que eu estou muito conectado com isso, não com a inteligência, mas com não ser capaz de fintar uma cadeira. Porque o pouco tempo que eu joguei futebol, eu tinha três coisas. Tinha uma potência de remate incrível, uma velocidade incrível e colocava muito bem a bola nos outros. Mas se tivesse um gajo a vir em direção a mim, eu fintava-me a mim e o gajo ficava espantado, tipo, o que é que ele se fez? Exatamente. E eu conseguia dar a volta. Fui o criador da trivela, sabia? Foste? Fui em França, eliminei o Toulouse com um gol de trivela, de pé esquerdo. Quaresma. Porque a bola ia a sair pela linha de fundo, eu quero cruzar e partiu o pitão da chuteira. E eu, em desequilíbrio, mando-lhe aquela cedilha, estás a ver, e trago o golo, ganhámos 1-0 ao Toulouse e eu ganhei uma taça em porcelana Limoges. Limoges? Tenho até hoje. A malta vem lá a casa e diz, internacional e coisa... Zero de bola, zero, Miguel, zero. Um cepo, tinha 2 pés esquerdos, que era uma classe. Já não é mau. Era uma classe. Já não é mau. Não, eu quando digo no fim, não era aquele jogador técnico. Tu estás com... Desculpa lá, um gajo que vai à seleção nacional, vai representar o país
e numa altura em que a modalidade não tinha expressão no país e, portanto, não tinha o trabalho que hoje conseguimos ter, porque faz parte da Federação Portuguesa de Futebol, não é? Muito bem. E, portanto, a minha questão é, e tu vais lá com o terceiro lugar, não é? Vimos da Guatemala com o terceiro lugar. Contra tudo e contra todos. Um célebre dirigente, nós passamos aos quartos de final e ele, opa, já vou ter que ficar aqui mais uma semana. Era esse o espírito na altura. Nós recebíamos o material, nós íamos para estágios, nós recebíamos o material dos sub-17, sub-19, ainda com relva, vinha com relva, os fatos de treino, era assim. Era o parente pobre da federação. Agora não, agora mudou completamente. Sim, porque agora tens o mesmo nível, não tens o mesmo nível salarial, mas tens o mesmo nível de cuidado, de formação, de preparação e de acompanhamento que tens no basicamente, afastei-me um pouco do futsal, também derivado a isto tudo, porque eu não tinha tempo para tudo, é impossível ter tempo para tudo. Afastei-me ali um bocado de futsal, mas a maior parte das equipas agora da primeira divisão são quase todas profissionais, que na altura era impensável. Não, a realidade em meia dúzia de décadas é incrível. Quando a Sanjonense esteve na primeira divisão, na década de 1960 e nos inícios de 1970, eu lembro-me do capitão da equipa, que só teve um clube, foi a Sanjonense, portanto ele nunca saiu da Sanjonense, um defesa central, que era o Almeida. E ele contava muitas vezes que quando havia jogo, por exemplo, Espinho-Sanjonense, o que é que acontecia? Portanto, eles para lá iam de Volguinha. Portanto, almoçavam, iam de Volguinha, chegavam de Volguinha e iam para o campo, cada um por si, chegavam ao campo, jogavam, depois, se ganhassem, os sócios cá fora faziam uma vaquinha para eles vir de Volguinha. Se perdessem, vinham de espinha-pé no fim do jogo. Primeira divisão, amigo. Olha que isso era capaz de dar... Primeira divisão. O que isto, tu hoje, ou um clube de terceira divisão fazias isto, era um escândalo total. Nunca... Mas era capaz de funcionar. Faz falta? Era capaz de funcionar para alguns jogadores. O que é que essa alta... Já era tido, trabalhado e treinado como alta competição, quando estiveste a esse nível? Já tinhas cuidados que hoje... Já. Aliás, eu fui na altura... Nós, na altura, estava no Freixeiro, éramos 7 ou 8 profissionais inscritos na Federação como profissionais, com contrato de trabalho, e sim, e tínhamos, pois, cada um sabe de si, não é? Mas tinha ali regras bem não tínhamos, como tem agora, não tinha a estrutura, mas nós tínhamos a mínima noção dos nossos fisioterapeutas, dos nossos massagistas, que nos diziam mais ou menos o que é que se podia fazer, o que é que não se podia fazer, o que é que se podia comer ou não. Mas tinha-se cuidado. E o futsal, como sabes, é um desporto muito, como estavas a dizer há bocado, que aquilo é sempre... É muito intenso. Sempre andar. E há uma coisa gira que eu fui percebendo à medida que te fui conhecendo, é que as coisas acabaram por ir acontecendo de forma natural. Sim. E foi assim que o futsal, que é naturalmente começaste a gostar, envolveste e foi acontecendo, e quando aconteceu, acaba por acontecer em bem, não é? Porque tu não vais porque era a tua primeira fixação, o teu grande objetivo, tu vais parar ao futsal. Sim. Gostavas, sentes-te bem e ficas. E no trabalho foi igual. Porque tu desde puto eras fascinado por esta cena, devias ser ainda do tempo de gajo que é tripeiro e que estava ali muito próximo da zona do aeroporto, devias ser daqueles que gostava de ir para lá, para a rede, estar a ver os aviõezinhos a chegar, quando ainda se via isso tudo, que paravam carros e carros de pessoas a ver. E acabas por ir lá parar quase naturalmente. Sim, acabo por ir parar ao aeroporto pelo futsal. Eu estava a treinar uma equipa onde tinha um atleta que trabalhava no aeroporto, era colega do nosso Paulo, e ele falou-me na altura, olha pá, eles estão a meter para uma função, tal. Eu na altura estava desempregado, fiz a formação, inscrevi-me na... Mas o que te fascinava não era propriamente a cena do voo, era tudo o que estava a acontecer. Era tudo o que envolve... Que é basicamente como eu olhar, e o que me fascinava não era ser guitarrista de uma grande banda, é como é que eu produzo o festival e monto um palco e ponho aqui uma coisa, apesar de saber tocar guitarra e gostar muito. Basicamente isso. Não era ser piloto, nem era andar lá em cima. Eu gosto muito de estar cá em baixo.
e cada vez mais gosto de andar cá em baixo. Era tudo o que envolvia... Mas gostas de estar cá em baixo porque quanto mais conheces, mais medo tens? Não, pelo contrário. Quanto mais conheço e quanto mais estou metido dentro da aviação, sei que perfeitamente que é o meio de transporte mais seguro. Eu trabalho para uma companhia aérea e sei a manutenção que os aviões têm, sei... E a checklist que fazem só sempre. antes de arrancar e depois e não sei o que, que mais nenhuma área de atividade de transporte tem Sempre essas eles coisas. chegam, eles de manhã saem, têm a checklist, quando o avião faz o chamado pushback, fica no meio da placa para ir para a pista, fazem outro checklist, o avião chega cá, faz outro checklist. Eu já tive a sorte de viajar... Já houve pilotos a conhecerem-te quando falas para o avião? Já. Porque tu és, isto de gajo que não percebe rigorosamente nada disso, tu és aquele senhor que chega lá com os auscultadores e fala para o avião? Ou... Já fiz essa função. Já fizeste essa função? Agora já estou mais acima. Agora, Eu basicamente mando no aeroporto. O doutor agora já está... Eu basicamente mando no aeroporto. É seu aquilo. Só para nós os dois. Alguma coisa tinhas que ter talento, não é? Eu entrei para lá, foi basicamente o que me aconteceu nas redes sociais. As coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui para aquela empresa, infelizmente no aeroporto há muito trabalho temporário, que é sazonal. Chega à parte do verão, que é entre abril e outubro, é onde o número de voos Deixa-me só aumenta. pegar nisso que estás a dizer, porque eu agora ganhei aqui curiosidade numa coisa que tem a ver com aquilo que também acontece, por exemplo, no universo da Douro Azul, que é mecenas aqui do programa, e que também vive com a sazonabilidade e com aquilo que traz de pessoas em picos, de afluência de pessoas ao Douro e no aeroporto, com o turismo, tu estás a ter isso. Isso tem feito com que nos últimos anos a multiculturalidade tenha um impacto grande na vida do aeroporto, e não é de passageiros, é dos recursos humanos que estão a ser alocados, ou ainda não? Já e cada vez mais. Cada ano que passa, nota-se um aumento de passageiros, nota-se um aumento Eu quando entrei para o aeroporto era capaz de conhecer 70% dos trabalhadores, 75% dos trabalhadores, agora não. Agora todos os dias vê-se uma pessoa nova, porque... E grande parte deles seriam de nacionalidade portuguesa ou de língua portuguesa, e se calhar agora também não. Cada vez... Eu já na minha empresa temos um paquistanês, um indiano, 3 ou 4 venezuelanos, bastantes brasileiros. E o que é que ajuda na integração disso? É o facto de no aeroporto ser tudo tão claro, tão objetivo e as funções tão determinadas, e portanto é mais fácil por essa via haver comunicação e ligação com as pessoas, ou tem mesmo que haver um trabalho de todos de consciencialização e de adaptação das pessoas? Tem, porque é um ambiente de risco. É um ambiente em que estamos sempre em risco. E o que às vezes leva ao erro e ao acidente é aqueles atalhos. Nós sabemos, todos os dias são diferentes, mas todos os dias são iguais. Tudo aquilo que nós fazemos diariamente é igual. Desde que um avião chega até que um avião sai. Só que com o hábito e com a rotina, nós vamos fazendo aqueles shortcuts, não é? Nós sabemos que temos que ir por aqui, mas também dá para ir por aqui. É quando o risco se torna maior. E há muita consciencialização das pessoas, há muitas formações, há sempre refresh para que não haja incidentes ou acidentes. Porque quando há um acidente ou um incidente, é aquilo que eu te digo, é um meio de transporte muito, muito seguro, mas quando há uma... Sim, é um problema mecatombe, é um problema gigante. É engraçado, porque tu depois estás e cumpres mesmo o papel e queres mesmo, sentes-te bem com essa coisa, que é, tu atinges, e já vamos falar disso, tu atinges aqui um sucesso muito grande nas redes sociais, na criação de conteúdos e conteúdos ligados à comédia e ao humor,
divertidos, nonsense para toda a gente, atinge uma grande notoriedade. E quando alguns poderiam embandeirar em arco e dizer, ui, e agora está aqui e vou fazer por isto, tu pensas assim, mas eu sinto-me muito bem a trabalhar na minha profissão, no aeroporto, a ter isto. Se me estruturar e organizar, consigo fazer as coisas e não tenho necessidade nenhuma de abandonar. Isso é só o ato de consciência e de frieza para eu não sei o que pode acontecer amanhã, ou é porque tu de facto estás muito bem com as cenas todas? Tem as duas partes. Eu gosto do que faço. É uma vantagem eu gostar daquilo que faço, dá-me prazer exercer a função que exerço neste momento. Foi uma função que me custou chegar lá, foi preciso trabalhar muito. E sei que se calhar se eu tomasse a decisão, vou deixar isto, dá para viver da comédia, se calhar consigo rentabilizar mais os meus conteúdos, ou mesmo textos para stand-up, tudo, porque consigo me focar naquilo. Mas custou-me muito chegar ali onde cheguei, e se eu tomasse essa decisão, me arrependesse, quando voltasse já não ia para lá, já tinha que começar o processo todo novamente. Tenho, desde o momento em que eu entro no aeroporto, são raros os momentos em que eu consigo pensar fora do aeroporto, porque a função que eu exerço é tão exigente e a pessoa tem que estar ali sempre focada, porque, para não haver falhas, que pode prejudicar ou não o que está cá fora, a comédia. Agora, pode ser por aí, porque nem sempre as coisas foram fáceis, não é? Desde o momento em que eu deixei de ser profissional, tive ali 2 anos e alguma coisa desempregado, eu e a Anabela, e foram momentos difíceis, onde tive bastante ajuda dos meus pais, dos meus sogros, de alguns amigos próximos, porque deixamos de ter os nossos ordenados, viver do subsídio de desemprego, lá está, se eu voltasse há 20 ou 25 anos atrás, em vez de ter deixado a faculdade, tinha continuado. Só que na altura jogava, e pronto. E às vezes o que os pais nos dizem entra a 100 e sai a 200, e agora, não é? Se desse para voltar a dar umas cabeçadas. Por isso é Já que... fizeste 25 anos de relação com a Anabela? Ai, já. Já? Já. Estava isto a correr tão bem. É? Já vai para 29. Já vai para 29. 29? 29. Porra. E é isso. Parabéns, Anabela. E a mim? Saudinha da boa. E a mim? Oh, Miguel. Voltando ao que eu estava a dizer. Estás a ver, Anabela? Estás a ver como é que ele fez agora uma trivela para a coisa? Diz-me. E pronto, é um misto de ter os pés bem assentes. Como isto surgiu tão natural também pode fugir. Fugir ou acabar. E ainda te vais sentindo bem com isso? Sim. Veio a pandemia, é um pincel que nós somos obrigados a parar mesmo. Eu lembro-me de ter vindo dos Estados Unidos com o Rocha no último voo antes de fecharem o espaço aéreo. Já o aeroporto estava quase totalmente deserto quando eu chego ao Porto. Nós paramos. Como é que te vem? O que é que te passa pela cabeça para começares a produzir conteúdo? Foi muito Porque engraçado. nada do que fizeste até aí indiciava que tu pudesses ir por aí. Tu eras o gajo. Pedro, o certinho que esteve no aeroporto, o que fez não sei o quê, o que foi jogador internacional, o que veio não sei o quê, que tem a vida estruturada, tem filhos, tem mulher, tem não sei o quê. E então, como é que de repente, que virose para além da Covid é que te entrou no cérebro, para que tu dissesses, e eu vou começar a fazer como Isto foi muito engraçado, porque... Nem tudo na vida foi natural. Viemos para casa, primeiro confinamento, aeroporto, como sabes, fechou. Vamos todos para casa, um grupo de colegas no trabalho, disse, vamos criar um grupo do WhatsApp, e o WhatsApp tinha, vamos criar um grupo do WhatsApp e todos os dias vamos ter que postar um vídeo do TikTok. Eu, porreiro, o que é o TikTok?
Não fazia a mínima ideia. Não sabias, Não, porque eu na altura estava banido das redes sociais. A minha mulher baniu-me. Não me deixava ter nada. Estou a brincar. Mas não tinha Instagram, eu não tinha Facebook, eu não tinha TikTok, eu não tinha nada. Nem Tinder tinha. Instalámos. Eu tinha o Tinder Bueno. Ai, não, Lá o em Tinder casa, o Bueno. Tinder Bueno, Gosto muito. sabes? O After Eight também gosto. É. O Tinder Eight. E então, instalei a aplicação, comecei a ver, assim, isto é engraçado. E comecei a fazer o que toda a gente fazia na altura, que era as dublagens, às vezes com vozes do Rocha, às vezes com vozes do Roscas e do Estacionâncio, daqueles memes que há... Da malta que tu gostavas de ver na Exato, comédia e aqueles que que eu via ainda não sonhavas que ias conhecê-los. Exatamente. Aqueles que eu via no Levanta-te e Ri, começava-se a fazer essas dublagens, a fazer umas coisas, aqueles apanhados da TVI, os mexilhões mesmo, começava-se a fazer isso. Mas achei piada, os números iam começando a crescer devagarinho. Eu tive um vídeo que fiz uma vez no aeroporto, fazer de conta que era o Super-Homem, e assim. E postei assim, vou pôr isto aqui. E aquilo na altura chegou às 10 mil visualizações. Eu disse, pá, o que é isto? Pá? Já sou mais conhecido com o Papa. Opa, foi. O Papa na altura não tinha TikTok. Não tinha portanto, TikTok, era exatamente. Perfeitamente normal. E então fui. Até que, pronto, o TikTok permite-nos ter uma função que na altura era 10 mil seguidores ou 5 mil seguidores, que tinhas a possibilidade de fazer live. Estás ali em direto. Sim. E as pessoas iam interagindo contigo na chamada rolagem. E eu comecei a conhecer ali uma malta, foi aí que eu conheci o Bicalho. Comecei a fazer os vídeos, os números foram sempre subindo. E eu tive uma coisa engraçada, eu tive um primeiro áudio, que depois dá para usar isso, que era, eu estava a gravar qualquer coisa, a fazer um desafio com os miúdos em casa e com a Anabela. A gente não podia sair. E então eu estava a gravar qualquer coisa e de repente um deles falou, cala-se, cara, estou a fazer um vídeo para o TikTok, pá. E isto pegou. Foram 10 mil pessoas ou 15 mil pessoas que usaram aquele áudio em situações. Vezes o número de vezes que depois cada um tinha. Né? Pronto, isso surgiu, eu comecei, cuidado, isto começou. Depois tive outro vídeo que estava na janela, com uma toalha na cabeça, com um copo de vinho, a simular, não é? E então, simulava que via uma pessoa a correr, assim, amigo, está a fugir de alguém? Está a correr? Eu olhava, às 9 da manhã, sacode, e bebia. E aquilo também. Pronto, na altura, os meses seguintes, era o sacode. Isto dá o grande boom quando a Anabela entra. A Anabela entra e começamos com a temática de casal. E pronto, e a partir daí... mas é um trabalho notável, porque repara uma coisa. Tu tens 3.3 milhões de seguidores no TikTok. Em termos unitários, é 33% da população portuguesa, mais coisa, menos coisa. E isto significava que 100% da população tinha que ter TikTok e tu cumprias uma cota de 30%, que era um absurdo. Só essas métricas já são um absurdo. Torna-se uma coisa quase escandalosa se percepcionarmos quantos portugueses é que têm TikTok e quantos seguidores é que tu tens. Portanto, tu, com o conteúdo que geraste, não estamos aqui a discutir a pertinência ou não do conteúdo, a tipologia ou não do conteúdo, estamos a falar com o conteúdo que tu geraste, tu sendo português, estando em Portugal, que tem menos população que São Paulo, tu consegues ter 3.3 milhões de seguidores. Alguma coisa de muito, muito, muito bem feito tu tiveste que fazer para continuar, porque a pandemia vai fazer agora 5 anos. Sei que ainda estamos a falar, mas já foi há 5 anos. E tu podias ser um sucesso de momento. Tu podias ter gerado interesse, criado tração, ter tido seguidores, ter tido a sorte, e a sorte é importante nos processos todos, e ter conseguido alimentar isso em 2020.
2021, porque depois ainda fechamos em janeiro de 2021, portanto, podias ter gerado isso. Mas tu estás há 5 anos. E há 5 anos que tens reconhecimento, há 5 anos que tens acompanhamento nessa área e continuas a apresentar números e a ter capacidade de gerar conteúdo, porque tu não tens uma máquina a trabalhar para ti. Não. Não. Como é que se consegue? Gostava de explicar. Mas acho que é... Muita gente que me encontra agora, passados estes... 5 anos depois, que seria me normal que descobrem. tivesse uma equipa a trabalhar para ti, para gerar uma série de coisas, e para ti, para a Anabela, e tivesse 15 pessoas a trabalhar. Pedro, eu costumo o Bicalho é o meu parceiro. O meu parceiro é a pessoa em que tirando a Anabela, que nós falamos muito sobre isto. E, É uma espécie de marido, é no marido, fundo, é. porque quando não estás com a Anabela, Sim. estás com o Bicalho. sim, ele sempre teve aquele toque mais afeminado. E é vocês é tipo uma comunhão de adquiridos. É. Eles adquiriram-te e, portanto, tu é mais ou menos Sim, esse é o mais ou papel menos do isso. Bicalho, Ele não é? sempre, ele sempre foi assim um bocado mais... Vens com... Sim. E o Bicalho e eu muitas vezes nos questionamos o que é que nos falta. Como é que eu tenho de explicar isto sem ferir suscetibilidades? Há oportunidades que são dadas a outras pessoas e pá, eu conheço bem o Bicalho e ele conhece-me a mim. Se há coisa que nós não somos, somos pessoas invejosas. E pá, é que ele conseguiu. Não, mas custa-nos às vezes ver que são dadas oportunidades em certas situações e em certos casos a outras pessoas e nunca nos foi dada a nós. Nunca houve ninguém que pegasse... Pá, atenção que eu não estou a falar... O mundo de stand-up é um mundo completamente à parte. Aqueles dinossauros, aquelas carcaças velhas, que é mesmo assim, desculpa lá chamar, mas é... E aquele jantar... Chamaste-me só dinossauro ou carcaça velha, só para eu Não, perceber. tu és o dinossauro, carcaças... E eu tive a felicidade de ir a um jantar onde eu estava, parecia que estava no meio O dos comediantes. dos comediantes. Os que nós te Que eu convidamos. fiquei, assim, eu cheguei ao fim, sentei-me no carro assim, pá, eu estive no meio daquela malta toda. Deixa eu só explicar às pessoas que não saberão. Já desde antes da pandemia há um grupo muito grande de comediantes que se junta pelo menos uma vez por ano Ainda bem. e fazemos um grande jantar, porque na maioria dos casos, quando nós nos encontramos, estamos em trabalho. Portanto, ou eu vou ter um espetáculo partilhado com algum dos meus colegas e nesse sentido falamos ali um bocadinho, mas estamos em modo de trabalho. Nunca nos permitimos parar um pouco e estarmos como amigos e percebermos diretamente como é que tu estás, como é que tens estado este ano, como é que está a tua família, como é que estão os teus filhos, conversarmos todos abertamente. Aliás, fala-se muito pouco de comédia, ou falamos de nós. Estupidez, amigos, nós num espaço fechado para isso, onde só 3 convidados é que não são comediantes. É o Ilídio, e no fundo o Ilídio é agente de muitos de nós, é o Padre Guilherme, e portanto o Padre Guilherme é sempre nosso convidado, nosso amigo, e não sendo comediante, já apoiou muito a comédia em iniciativas organizadas por ele. Exatamente. E o Padre Guilherme conhece-nos particularmente bem. E é o Zé do restaurante Oxalá, que é uma figura. E esse, não sendo comediante, podia muito bem ser. É comediante. Porque ele é, aquilo está tudo lá dentro. Está tudo lá dentro, está tudo lá dentro. Está tudo lá dentro, Zé. E tu vieste depois da pandemia, quando nós fizemos o primeiro jantar, nós convidamos-te a ti ao Bicalho para vir ao... E é sentar-te ali no meio Fiquei ao teu lado, lembro-me, fiquei ao teu lado. E é estar ali um pouco acanhado, um pouco envergonhado e ver que aquelas figuras que nós víamos na televisão, em espetáculos, são pessoas perfeitamente normais. E aquilo que eu te digo das oportunidades não é por aqui. Pá, não havia necessidade, nem tinha necessidade absolutamente nenhuma, o Pedro Neves, de chegar à beira do Miguel e do Bicalho. Pá, olha, vocês vão fazer bem isto, mas pá, acho que vocês têm que melhorar aqui, têm que melhorar aqui, têm que melhorar aqui. Ter o Fernando Rocha ter à nossa beira,
estar a ver os nossos 20 minutos, os nossos 30 minutos, está com o telefone a ver, a cronometrar as gargalhadas. Não tem a necessidade disso. O Sete Estacas não tinha, o Seabra não tinham necessidade disso. São pessoas já com mas isto não é... Mas é preciso que tu entendas também isto. E há uma coisa que nós trazemos todos, pelo menos nesse grupo em que estamos, que não tem a ver com competitividade, tem a ver com competitividade. Todas as áreas de atividade precisam de concorrência muito forte. Exato. Que é para poderem estar todas, tac a tac, estimularem o crescimento. Aqui na nossa arte da comédia, independentemente do tipo de comédia que cada um gera e aquilo que tu fazes enquanto produto que coloca sorrisos na cara das pessoas é diferente do que eu faço, é diferente do que o João Seabra faz, ou o Francisco Menezes, ou qualquer outra pessoa. Cada um tem o seu registro, mas eu quero muito que tu sejas a tua melhor versão. Exatamente. Que é para eu continuar aqui preparada, a querer dar a perna, a ter a minha melhor versão. Portanto, eu tenho muito interesse em que, já que estás no métier, tu fiques mesmo muito bom. E quero chegar perto de ti e dizer-te, olha, que incrível que tu fizeste, eu acho só que se tu fizesses isto aqui, a determinada altura isso ainda podia ser melhor. Pedro, mas é isso que eu digo. Há outras áreas, eu estive no desporto, tive em várias situações em que as coisas não são assim, não funcionam assim. Não funciona assim. E quando eu digo que muitas vezes questiono ao Bicalho e o Bicalho a mim o que é que nos falta para chegar a outros sítios, não sabemos. Mas também não desesperamos por isso. Tu vives bem se isto acabar. Ou seja, no sentido de vives bem contigo se isto acabar. Vivo, vai. Se isto acabasse, claro que me ia gostar, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, que me dá gosto de fazer. Eu costumo dizer, enquanto os vídeos me derem gosto de fazer, me derem prazer fazer, é óbvio que há uma responsabilidade já inerente a isto, porque basta haver uma pessoa que num comentário, numa mensagem privada que diga vocês são a minha companhia, vocês foram a minha companhia enquanto eu estive doente, eu estava com uma depressão, vocês ajudaram-me. Nem que seja uma única pessoa que diga isso, e enquanto isto me der gozo e me der prazer, vou continuar a fazer. Se por algum momento, e já tivemos esta conversa, que as carreiras não são sempre assim. As carreiras vão lá em cima, vão lá em baixo. E eu vejo isso no futsal, quando fui profissional. Tive uma carreira que se pautou quase sempre assim, mas os meus últimos 2 anos foram penosos. E eu costumo dizer que agradeço muito ao meu treinador, que me preparou muito bem para a minha saída. Porque eu estava desejoso que acabasse a época, porque eu já não aguentava mais. Porque saberes que ainda tens condição para estar lá dentro, para ajudar a equipa, e o treinador, era a ideia dele, não contava comigo, preparou-me muito bem para a minha saída. Porque um jogador de futebol, como tu conheces bastantes, o grande dilema é quando acabar. Não é? O e depois, não é? O e depois. E ele preparou muito bem em relação a isso. Aqui, se isso acontecer, vai-me custar. Claro que vai-me custar, mas eu continuo a dizer, muita gente, o senhor trabalha? Eu trabalho, tenho que trabalhar, porque senão eu ainda não tenho uma árvore que me dá a notinha. Tenho que trabalhar, porque há muita gente pensa que eu já não faço mais nada. Quem é que tem melhor processo criativo, tu ou a Anabela? Olha que eu arrisco-me a dizer... Eu até conhecer a Anabela, achava que grande parte viria de ti. Depois de conhecer a Anabela... Eu arrisco-me a dizer que muito do processo criativo é dela. Nós fazemos muitos vídeos de parceria. Tirando no caso do cabaré. No caso do cabaré. O que é o cabaré? Não sei o que é cabaré. Agora já percebo porque é que ela não veio fazer esse... Não, tirando o cabaré. Não, é assim, eu não tenho uma equipa, eu tenho 4, 5 pessoas em quem confio. Sim. Uma delas é o meu sobrinho, que é uma pessoa que é muito cómico, é a pessoa mais... Ele se fizer, eu já lhe disse, se tu se fizesse stand-up era... Porque ele tem uma maneira de contar as coisas muito engraçada, sempre sério, mas engraçada, e muitas vezes... Ricardo, pá, eu tenho que fazer um vídeo aqui, acolá.
O que é que eu faço? E ele olha, pá, faz assim, e as coisas, assim, olha, boa ideia. E a Anabela tem essa, eu não sabia que ela era, que ela era tão engraçada. Eu por vezes perco-me a ver os vídeos mais antigos, a ver as expressões que ela tem, assim, pá, isto parece que ela... Nasceu para isto Nasceu e faz para isto isto. bem. E nós fomos crescendo e fomos aprendendo com o Mas tempo. as coisas não são a troco de nada. E voltando para os 29 anos de relação que tu tens com ela, é exatamente isto. É a capacidade de saberem estar um na vida do outro. E o que me dá a sensação é que ela, a determinada altura, sabe muito bem como é que há de estar ao teu lado. E se calhar esteve enquanto tiveste a carreira no futebol e depois, quando desceu, continuam juntos a ter que batalhar e a ter que fazer e a construir ao mesmo tempo. E no momento em que é preciso ela dar o peito às balas, numa zona que até poderia ser de desconforto para ela numa fase inicial, assume aquilo como tarefa, assume aquilo da forma que tem que ser feita e tem um contributo determinante para o sucesso que tu acabaste por vir a ter. Pedro, ela é que gera tudo. Ela é que gera tudo. Eu só lhe digo assim, ela passa tudo que seja depois para falar, para reuniões, ela passa para mim. Mas depois de estar, eu passo tudo para ela. Porque se for eu, meu amigo, eu posso marcar duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo sítio, à mesma hora. Percebes? E desde o momento em que eu lhe passei tudo, assim, Anabela, também não por muito, é o que eu digo, eu não me queixo. Eu não me queixo. Como eu agora digo às pessoas, eu no meu trabalho, trabalho 4 dias, folgo 2 e deixei de ter folgas. Mas não me queixo por causa disso. O lado mais sacrificante disto é que tu, tendo uma profissão de raiz, de base, o tempo que terias para descansar ou desfrutar, estás a ocupá-lo com outra ocupação que, te deixando feliz, não te deixa descansar. É isso, é a ocupação, é o sacrifício por uma coisa que me dá prazer, que me dá uma estabilidade financeira para a minha família, que se calhar só os dois a trabalhar daria, mas assim conseguimos ter outras coisas e proporcionar coisas a nós e aos meus filhos, que se calhar se a comédia não tivesse aparecido, não teria. Por isso sou muito grato ao Covid, não há outra maneira de dizer, sou eternamente grato a quem me segue. Portanto, há 3 entidades gratas à Covid. Portanto, é a AstraZeneca, é a Pfizer e tu. Sim, quem não gostou muito do Todos os outros, ninguém achou grande piada à cena. JJ, também não gostou. Portanto, tu és uma das 3 entidades. Não só muita gente se reinventou na pandemia, muita gente se reinventou. Todos tivemos que nos reinventar e readaptar e criar readaptar. novas formas de fazer isso. E ela lá está, fizeste que não tem uma equipa. Acaba por ser uma equipa, a Anabela que gera tudo. Tenho essas pessoas que me ajudam às vezes no processo criativo. Pá, preciso de uma ideia para isto, não sei o que, as pessoas ajudam. E tenho o Bicalho, que formamos aqui uma pequena equipa de processo da comédia. Pronto, depois também agora trabalho com uma agência aí de filme, pá, muito boa, uma coisa muito bem elaborada, que me está a ajudar no podcast, que é um projeto que eu sempre gostei. Tu sempre quiseste fazer isso, tens um podcast, eu tive o privilégio de ser um dos convidados. Quanto à equipa técnica... Eles tinham dito para dizer isto. Eles é que pediram. Eles pediram-te para fazer isto? Pediram. Oh, malta. Vocês não estão a ver, mas é os que estão ali atrás. Portanto, os que fazem o podcast dele estão agora a colaborar neste. Não, mas é isso. E estavas a perguntar se estou preparado. Ia-me gostar, claro que me ia gostar. Ia-me gostar, tu vais acautelando e vais fazendo outras coisas. E de repente agora estás nos palcos com o Bicalho a fazer... E não foi fácil. A fazer comédia. E a minha pergunta vai por aí, que é, para mim é natural porque eu sempre fiz comédia em palco com as pessoas à minha frente. Tu sempre que produziste coisas, tu colocavas na internet e só depois é que vinham as reações. Não lidas ao segundo com a expressão real,
física do público. Como é que tem sido essa transição? Tem sido tão boa. Custou. E não estamos há mais tempo por minha causa. Foste tu resistente nisso? Fui o cagão. Eu fui o cagão. Porque Mas tinhas era medo de isso. quê? Tinha medo porque nunca tinha sido uma coisa que eu Que ambicionasses ou que tivesse Não. uns objetivos? Não. O único stand-up que eu consumia era o Levanta-te e Ri. O Bicalho não, o Bicalho era consumidor de stand-up. E eu não era. Não era porque eu passava pouco tempo E o que é que está a ser bom? Olha, para já, uma das coisas que está a ser boa, e mais uma vez, isto não é estar aqui a passar graxa a ninguém, foi ter conhecido pessoas, foi conhecer o homem por trás do artista. E seja, eu conheci pessoas muito dentro da malta da comédia, dentro da malta da passaste a comédia, conhecer, ok. conheci gente muito porreira mesmo, muito boa mesmo. E depois foi aquilo, e o meu primeiro espetáculo foi na Póvoa do Varzim, com a Ana Arrebentinha, com o Roscas e Estacionâncio e com o Maurício Meirelles. E então, vai aqui o São Miguel, não é? Aquilo que eles fazem o povo no Comedy Fest, uma coisa assim. E eu disse opá, eu posso ir. Mas eu não tenho nada, não tenho escrito, não tenho nada. Arranjaram um texto na altura e tive quase 1 hora a falar com o Maurício Meirelles. Expliquei-lhe, ele falou, expliquei-lhe, ele teve-me ali a falar e ele disse-me, atenção que isto é como o stand-up é como uma droga, é como uma amante. Se tu vais lá para cima e gostas, depois estás tramado. E a primeira reação que tu tens ao ter, quando o público sentes a reciprocidade de uma piada e recebes o retorno, e dizes, epá, que isto afinal é do caraças, isto é mesmo fixe. E o meu medo era esse, era ir para cima de um palco e desapontar as pessoas que me seguiam. Dizia assim, afinal é isto. Afinal. Porque eu sabia que estava bem consolidado, entre aspas, nas redes sociais. E não queria estar a desapontar as pessoas. Mas as coisas correram bem. Nós começamos isto completamente ao contrário. Começamos isto da pior maneira, começamos isto com uma visibilidade completamente diferente e era isso que eu sempre ia dizendo às pessoas. Uma coisa são os vídeos e outra coisa é o stand-up. Nós do stand-up estamos a começar agora. Eu lembro da primeira vez que fomos a um bar, chegámos ao bar e eu olhei para o Bicalho, tal, e vem ter connosco. Não me recordo quem estava, mas sei que como é que é o vosso estilo? Pá, é o crowd work, é o sei quê, pá, e as punchlines e os três, a regra dos três, e eu olhei para o Bicalho, eles saíram assim, Bicalho, nós estamos tramados, meu. Mas também, desculpa lá, mas agora há aí umas teorias em torno da comédia, parece que agora é preciso uma tese de doutoramento. A questão é muito simples, ou fazes rir ou não fazes rir. Isso, Quando me vem, a comédia o verbo ser é demasiado definitivo, estás a ver? A comédia não é. A comédia, no limite, é o que faz rir. Eu não posso reproduzir aqui o que o Seabra me disse quando eu lhe contei esta história. Não podes, porque o Seabra traduzisse numa frase que nós conhecemos. Pronto. Não é que não se possa dizer, mas é que depois, na tradução, sim, não vai sair igual. Não, exatamente, para os países de coisa. E foi isso que nos assustou no início, pois. Eu acho que uma coisa que as pessoas também têm que perceber, nós não somos stand-up comedians. Eu pelo menos não me considero um... Mas nem eu. Não me considero... Chamem-lhe o que quiserem, humorista, palhaço, chamem o que quiserem. É o que eu digo, desde o momento... Nós no início fomos apelidados, olha aquele programa que dava na SIC, como é que se chamava? Os Malucos do Rio. Olha os Malucos do Rio. Não quero saber. Desde o momento que faço as pessoas se rirem, estão completamente... E que no final o público se dirige a ti e diga, olha, e valeu a pena. E valeu a pena. Percebes? E o processo foi esse, foi começar completamente... E ainda está a ser, não é? Sim. E o processo, só estamos nisto há 2 anos e pouco. Não é nada. Não é nada. Agora já tivemos a felicidade e a sorte e também sabemos perfeitamente que conseguimos coisas
pela visibilidade que temos nas redes sociais, porque se não tivéssemos, podia ser o Uma coisa ajudou a CR7. outra. Mas isso nós temos essa consciência. Agora, trilhamos o nosso caminho, temos consciência de quando fazemos asneira e quando erramos e tentamos sempre melhorar para que o erro não nos... como é que eu tenho de explicar? É chegar a uma pessoa à tua beira, foi espetáculo, e quando tu sabes perfeitamente que não foi. Tens consciência disso. Tens consciência que as coisas não te correram bem. Correção e verdade na coisa, não é? Mas vale chegar à tua beira e dizer, hoje... Olha uma coisa, o que é que ainda não fizeste e queres muito fazer? Tanta coisa. Mas as coisas têm-me surgido assim tão naturalmente. E é o que eu digo, nada disto foi programado, Pedro. Nós, quando começamos a pandemia, vamos começar a fazer vídeos para aquilo daqui a 4 anos, quero estar a fazer stand-up, quero chegar a uma tela. O meu sonho é fazer uma novela, contracenar aí com uma atriz em condições, para fazer aquelas cenas de beijo técnico. Beijo técnico, exatamente. Isso é o meu sonho. Mas a Anabela diz que não. Eu acho que é ela que me estava. Eu já mandei mails para a TVI, para a Cristina Ferreira e tudo, mas não está fácil. Não, porque depois é ela que trata da agenda. Pois, os mails devem ter chegado e ela... E as coisas têm-nos surgido tão naturalmente... Só para posicionar. Na verdade, tu não queres fazer telenovela. Não. Só para posicionar, porque de repente... tens todos os argumentos para te virem buscar, que é tens seguidores e hoje em dia não importa ser ator. E és bonito. Sou bonito. Se o Rocha conseguiu fazer uma novela, que a beleza passou ali um bocado ao lado, não é? Eu sou muito mais bonito que o Rocha. Se o critério for beleza, meu amigo, isso não tenho dúvida nenhuma. Não quero fazer novela, pelo amor de Deus. Não queres? Não. Mas pronto. Agora diz-me uma coisa, é no 30º aniversário de relação que finalmente vais levar a tua mulher a uma lua de mel? Eu gostava. Gostava bastante. Porque eu vou dizer que eu não sei como é que ela está contigo. Vais contar isso? Vamos lá, vai-te lixar. Então, o gajo casa-se e a seguir é como o outro. Havia uma novela, falar em novelas, havia uma novela antigamente, lembras-te? Que era o indivíduo que saiu de casa para comprar tabaco e nunca mais voltou. Tu casas-te e ela, e lua de mel? Não vai dar que eu vou para a seleção. A gente, nesta grande modalidade que ninguém liga, um pataco, que até há 3 meses atrás chamava futebol de salão, e eu sei que nós casámos, agora de férias não, que eu vou ter... tu vais ver para a Guatemala, foi para onde foste? Guatemala em regime de pequeno almoço. Para já, era uma modalidade chique, futebol de salão, é num salão. Não é numa sala, nem não é futebol de... Era para levares no focinho. A minha avó, cada vez que me via a jogar futebol no salão, partia-me a cara à chapada. Não, isso foi uma... lá. Tu casas-te... Pedro. Tu casas... É que se eu dissesse assim, não, mas eu ganho milhões como jogador. Tu devias ganhar em senhas de cachorro e cerveja, que é o que se... Era Small. E Small. E havia aquele que era o Santal. Recebias pai senhas de Santal e cachorros. E o que tu dizes é assim, amor, a gente casou, mas o teu agora marido... Tenho uma carreira. Posso-me defender? Posso-me defender? 30... Anabela, és uma santa, minha riqueza. O quê? Eu vou explicar. Isto tudo foi na altura, nós tínhamos conseguido o primeiro apuramento para um Mundial. E então, claro que a lua de mel teve que ficar depois, não é? E 30 anos depois, porque a carreira é longa. Ambos os dois ainda fomos virgens para o casamento, não é? Claro. E isso teve que ser adiado, exatamente. Eu sou de 14 de setembro de 1974. E na altura havia um estágio da seleção a começar nessa segunda-feira. E eu disse, e agora? E eu, pronto, falei com Eu acho que da mesma maneira que nas prisões há aquelas visitas conjugais, ela devia ter ido à Guatemala e uma vez por semana lá, porque um mal nunca vem só, não é? Quer dizer, tu vais e numa lua de mel, ainda és apurado, tens que ficar mais tempo lá, e eu tiro-lhe o chapéu por chegares e ela está.
e gravou-me o Sangoku todo, o Dragon Ball, que na altura estava a dar o Dragon Ball, eu disse, Se vais... era o Dragon Ball Z, não havia hipótese, tínhamos que ver. Ai, meu amigo, ela gravou-me Meu aquilo... amigo, eu fiz poucas cadeiras na faculdade, mas as de Dragon Ball fiz todas. Ah, meu amigo, Todas no café. Não falhou uma cadeira de Dragon Ball. aquilo às 5h30 era sagradinho. Estamos a falar que foram uma licenciatura, 5 anos só do combate do Son Goku com o Freezer. Aquilo é verdade, era como aquele jogo de futebol, que eles demoravam quase uma semana. Tsubasa. O Tsubasa, Eu quase acabei assim. quase Correr o Yuga. uma semana que E eles eles chegavam de chutavam os dois gajos com os dois pés na bola e era um episódio inteiro. E o guarda-redes ia para ali, dava com os pés no E poste. saltava para o outro lado e o caralho. Esta juventude não sabe. E como eu estava a dizer, posso-me defender? Eu não sei como, mas Pronto, e então eu disse ao selecionador, olha, ó mister, eu vou casar. E ele, pronto, ó Miguel, estás Miguel, dispensado da estás à vontade. seleção. Estás pá. dispensado da seleção. Estás dispensado do estágio, estás dispensado do estágio. estágio. E eu, pá, primeiro Mundial, assim, não, ó mister, eu vou, pá, eu sacrifico-me pela nação. Aliás, eu tenho tenho a estátua do Cristiano lá em baixo e a minha está atrás. Aliás, a tua mulher, quando era para te deixar, perguntaram, e o Miguel? Joga para Mundial. Para o E Mundial. foi... E pronto, pá, foi a opção. Já aí, pronto, Tu vais levar lá a Guatemala agora? Não, a Guatemala não. Não. Não faz assim um sítio, pá, gostava muito de ir à Indonésia. Era? Gostava, assim, sem tsunami, gostava de ir lá, percebes? Assim um sítio porreiro. Indonésia. Indonésia. Minha amiga, de Indonésia para cima, sempre para bombar. Indonésia, Vila Nova de Gaia, Póvoa de Varzim, caminha, Cerveira e terminas É que não se pode falar a sério. Tui, com pensão completa. Para comprar aqueles, os coisas, como é? Os caramelos. Os caramelos de Tui. Tui, aqueles com amêndoa e aquelas laranjinas de rebuçado carregadas de açúcar e ela ali com sacas a dizer 30 anos, mas olha, valeu a pena. É isto, pronto, é isto. É isto. Meu querido, em primeiro lugar, é um privilégio imenso. Eu estimo-te muito. Gosto muito da seriedade e da tranquilidade com que aceitas aquilo que a vida te vai trazendo. Acho que é uma alegria imensa permitir que as pessoas conheçam tudo o que está por trás daquilo que hoje temos o privilégio de ver nas redes sociais. Ninguém é só uma coisa e tu és tudo isso e muito mais. E, portanto, este programa serve para trazer pessoas que para mim valem ouro. E, portanto, eu tenho um orgulho imenso em fazeres parte do meu grupo de amigos e um orgulho muito grande em que tenhas vindo a este programa. E vocês já sabem, é ativar os sininhos desta vida e as coisas nas redes, partilharem o máximo possível e nós voltaremos dentro de 8 dias, à terça-feira de manhã, com outro episódio do Vitaitos Douro. Um abraço.